saiu uma matéria de que Michael estaria pedindo uma rescisão amigável com o Al Hilal, o clube que ele se transferiu, né, depois de sair do Flamengo. Saiu essa matéria aí no dia. E que o possível destino de Michael seria o Flamengo. Eu quero saber o que você acha dessa notícia, meu parceiro. Você acha que ainda há espaço para Michael no Flamengo? Seria uma contratação muito boa, na sua opinião? Ah, sempre, né, cara? Michael saiu de uma forma que, porra, fez a gente sentir um pouco de falta lá no início, né? Um jogador que honrou o manto sagrado, podemos dizer assim, né? Depois de um período difícil com a camisa do Flamengo, ele conseguiu se recuperar, entregou bons jogos, entregou bons resultados, foi importante, né? Mesmo na campanha que não foi tão memorável quanto a de 2021. Então, é um jogador que eu considero com muito carinho, assim, esse possível retorno. Eu só acho que, infelizmente, Michael, querer não é poder quando você está no time árabe. Então, essa questão dificulta muito a sua vida. Se você tivesse em qualquer outro clube, em qualquer outro lugar, isso poderia ser mais fácil de resolver. Agora, o problema é que você está num lugar que os caras investiram milhões em você e passada de perna eles não admitem, né? Então, seria uma negociação muito difícil, porque o Flamengo teria que botar a mão no bolso. E aí entra uma pergunta difícil. Vale a pena botar a mão no bolso para trazer o Michael de volta? Aí já é outros 500, né? Se ele conseguir uma rescisão, tô dentro. Agora, quanto que os árabes vão pedir, por exemplo, para liberar ele lá? Difícil demais. Difícil demais ser um valor compatível com a realidade do futebol brasileiro, tá? Então, eu espero e torço para que o Michael consiga isso, porque pelo que eu entendi, o Michael tá desesperado para querer voltar para o Brasil, né? Tá desesperado para sair de lá. É uma coisa que eu confesso que eu até imaginava que ele fosse passar por isso. Porque o Michael é um cara que começou a carreira muito tarde, né? Apesar de fazer bons jogos por lá e a torcida do Al Hilal gosta do futebol dele, a imprensa de lá gosta do futebol dele, é o que a gente acompanha pelas redes sociais. Mas é um jogador que ia sentir muito essa falta da cultura brasileira, da família, dos amigos, né? Então a gente já sabe que para você ir para lá, mudar esse panorama de vida por muito tempo, não é uma coisa muito fácil, né? Mas o lado do Michael lá na Arábia não tá nem aí em relação ao que a torcida pensa dele, o que a imprensa pensa dele, o que quem contratou pensa dele. O que vale para o Michael ali é o lado humano, né? É o lado do ser humano que está muito longe de casa, muito longe da família, dos amigos. Então, eu torço para que o Michael consiga resolver o futuro dele da melhor maneira possível, independentemente de ser voltando para o Brasil ou não. E se for voltar para o Brasil, que volte para o Flamengo. Braços abertos aí para receber no elenco. Ele disse que tem essa promessa para o Marcos Braz, né? De que se um dia ele voltar para o Brasil, ele volta para o Flamengo. Então, cara, não tem como eu fechar a porta para um possível retorno dele, não. Eu acho que ele tem uma dívida de gratidão muito grande com o que o Flamengo fez por ele, né? Os jogadores do Flamengo fizeram por ele. Eu acho que, assim, é meio que uma questão de honra por parte do Michael, caso retorne, caso consiga a liberação, volte para o Flamengo. Só que eu tô contigo, Arthur, e tô com a galera do chat aqui. O pessoal tava falando que é muito difícil realmente deles liberarem. Esse povo, né? O pessoal lá, os times árabes, eles são bem difíceis. Antigamente tinha até uns programas de calote. É uma galera que não consegue abrir mão do dinheirinho no bolso, irmão. O cara fez um investimento de 8 milhões aí no Michael para o cara simplesmente chegar e falar: não, eu quero rescindir amigavelmente. Michael, eu lamento informar. Se você conseguir isso, eu não pesquisei, mas eu posso quase que garantir que eu acho que isso nunca aconteceu dentro do cenário do futebol árabe. Eu acho muito complicado mesmo. Agora, o pessoal estava falando aqui, vocês acham que pode ter voltado o problema psicológico dele? Assim, problema psicológico, galera, não é uma questão de que vai embora simplesmente. Aquilo você precisa ter um acompanhamento, um tratamento. Muito provavelmente o Michael deve ter continuado fazendo esse tratamento, né? Através de videoconferência, alguma coisa do gênero. Mas há uma coisa muito importante que é a proximidade de pessoas, como o Arthur falou, da sua família, de amigos, de pessoas que querem seu bem. Você se sentir bem. Lá na Arábia, em alguns momentos, ele deve se sentir muito solto, muito disperso, porque ele não consegue
falar o idioma da galera do time. Então, assim, isso pode prejudicar muito esse tempo que ele esteve lá. E, assim, não é só com o Michael que isso acontece. Muita gente vai para a Arábia, cresce o olho, porque o dinheiro é impressionante, realmente. Financeiramente, é muito bom. Mas se o cara não vai estruturado, por exemplo, tem jogador que pega e leva a família toda. Por quê? Ele sabe que a saudade vai bater, ele sabe que ele vai se sentir meio que abandonado por lá. O Jorge Jesus mesmo, tinha uma matéria dele mostrando a casa que era a casa e ele, não tinha mais ninguém. O único contato que ele tinha com pessoas que ele conseguia conversar era com a comissão técnica dele. Ele ainda tinha isso na época, eu não lembro o time que ele treinou, mas eu acho que foi o Al Hilal mesmo. O Michael nem isso tem, cara. Então, assim, é muito complicado. Assim, é muito estranho, muito estranho. Assim, óbvio, eu não posso me colocar no lugar dele porque eu nunca passei por uma situação como essa. Mas, cara, às vezes você parar para pensar que você pode se mudar de estado já é ruim. Imagine para ir para um novo país, com costumes diferentes, língua mesmo diferente. Você tendo dinheiro, cara. Imagina o Michael. O Michael pode ter a comida brasileira lá, provavelmente deve ter algum lugar que serve isso. Ele pode ter uma pessoa que trabalha para ele, para fornecer isso, mas ainda assim nunca será a mesma coisa. E ele perdeu, né, parente? E ele perdeu entes queridos esse ano também, né? Eu acho que a mãe. Exatamente, ele perdeu a mãe dele, Arthur. Então, assim, e ele não conseguiu nem vir para o enterro dela, cara. Então, assim, deve ser muito pesado para um atleta, principalmente, cara, falando do Michael, que tem ainda na bagagem tudo isso que a gente acabou de citar. Eu acho muito difícil que ele consiga essa rescisão amigável junto ao Al Hilal. Também acho. Mas, se ele conseguir, eu tenho, assim, plena convicção de que o espaço no Flamengo ele vai ter. E digo mais, o espaço dele não vai ser nem tanto pela esquerda. Vai ser pela direita ali, o Marinho que lute. Marinho. Ou o Marinho também vai jogar e vai ser, por exemplo, o time B do Flamengo vai ser ataque Marinho, Cebolinha e Michael. Não pergunta para os árabes se quer o Marinho, faz uma troca, faz um negócio. Não seria bom fazer isso? Quem sabe os árabes não querem uma troca pelo Marinho? Seria interessante. Muito útil, Arthur. Acho que seria uma troca 6 por mais do que meia dúzia. Seria 6 por milhões de dúzias. Seria interessante, cara. Seria bem interessante. Aqui, ó, eles aceitariam trocar o Everton Ribeiro pelo Michael. O Everton já morou lá e é bem de família caseiro. A família toda foi com ele na época. Não acho que volta, não. Mas hoje eu não trocaria o Everton Ribeiro mesmo. Olha o que o tempo fez, Arthur. O tempo me fez gostar do Everton Ribeiro.